Experiências Extrafísicas, Volume 2. Segunda edição, 2012. Revisada quanto ao conteúdo e conforme o novo acordo ortográfico. Pablo de Salamanca. 2010. Sobre o autor. Pablo de Salamanca nasceu no Rio de Janeiro em 1968. Possui formação de nível superior em engenharia, graduando-se em 1991. Realizou o mestrado a partir de 1992, defendendo sua tese em 1994. Ainda na sua área original de atuação profissional, iniciou o doutoramento em 1995, finalizando sua tese no ano de 2000. Começou seu desenvolvimento mediúnico em 1993, psicografando a partir de 1994. O presente trabalho, Experiências Extrafísicas Si, é o 8º livro que se concretiza pelas mãos de Pablo e a sua terceira obra não mediúnica. Atualmente, no início de 2012, 10 livros já foram concretizados pelas mãos de Pablo: Sabedoria em Versos, 2001, Depoimentos do Além, 2005, Vidas em Versos, 2005, O Trabalhador do Umbral, 2007, Experiências Extrafísicas, 2008, Fundamentos de Psicoterapia Reencarnacionista e um Estudo de Caso, 2009, Reflexões, 2009, Experiências Extrafísicas 2, 2010, Percepções, 2011, e Sonetos para Refletir, 2011. Agradecimentos. Agradeço, primeiramente, aos bons mentores espirituais pelo amparo e proteção. Pai e mãe, muito obrigado pelo amor e sacrifício desinteressados. Sou profundamente grato, também, aos muitos amigos materiais que de forma indireta contribuíram para a execução desta obra. Estes são tantos, que prefiro não citá-los, para evitar cometer uma injustiça com alguém. Agradeço especialmente a Terezinha S. do Carmo, pois colaborou diretamente para o término deste livro. Introdução. Caros amigos, embora o presente livro seja uma continuação do Experiências Extrafísicas, ele poderá ser lido sem que se tome conhecimento de seu antecessor, não havendo maiores dificuldades de entendimento. No entanto, recomenda-se a prévia leitura do primeiro livro desta série, sobretudo para quem não tenha intimidade com o assunto projeção astral, de forma a poder-se atingir uma compreensão maior do tema. O objetivo primordial deste livro, assim como de seu predecessor, é o compartilhamento das experiências que tive com relação à projeção astral, de forma a estimular outras pessoas a tentarem a saída lúcida de seus corpos físicos. Realizar viagens astrais com constância me foi bastante benéfico e esclarecedor, permitindo-me uma expansão de consciência, que me fez enxergar o mundo com outros olhos. Tive maior compreensão sobre a vida e a morte, percebendo, claramente, que esta última não existe. O falecimento do corpo material é apenas uma transformação, uma passagem para outras dimensões de vida. A vida é um processo contínuo. Cabe aqui, inicialmente, tentar definir o que é a projeção astral, de maneira que o leitor menos experiente nesse assunto possa se situar e compreender o conteúdo desta obra. A projeção astral é também conhecida por termos como viagem astral, projeção da consciência, experiência extrafísica, experiência extracorpórea ou desdobramento espiritual. É um fenômeno natural que nada mais é que uma experiência fora do corpo material, ou seja, consiste na saída da consciência humana para dimensões mais sutis de vida, que chamamos de forma genérica de plano astral, mundo extrafísico, mundo espiritual, dentre outras denominações. A saída da consciência humana do corpo denso para os mundos imateriais ocorre através de um outro veículo de manifestação, que geralmente é o corpo astral, também chamado de perispírito, corpo sutil, psicossoma ou corpo espiritual. Classifica-se a projeção astral em 3 tipos: a projeção inconsciente, a semiconsciente e a consciente. No caso inconsciente,
Durante uma noite comum de sono, o corpo astral do indivíduo flutua para fora do corpo material, mas continua dormindo no mundo extrafísico. Nesta situação, a pessoa não se lembra de nada ao acordar, ou, apenas, se recorda de sonhos, onirismo. Quando ocorre uma projeção semiconsciente, o indivíduo tem períodos de atividade consciente no plano astral, e, ao retornar ao corpo físico, pode lembrar-se de seus aprendizados e ações, muito embora suas recordações possam estar contaminadas, em alguns trechos, por visões oníricas. Já na projeção consciente, a lucidez da pessoa, no mundo extrafísico, é marcante e mais contínua. Ela tem boas chances de recordar, ao retornar ao corpo material, de atividades ou aprendizados realizados, podendo descrever o que aconteceu através de um roteiro lógico, com um início, meio e fim, perfeitamente inteligíveis. Infelizmente, é relativamente comum muitos indivíduos fazerem viagens astrais conscientes, mas não se lembrarem do conteúdo ao despertar. Isto ocorre por alguns motivos, como cansaço físico, mental, pela pessoa estar muito voltada a problemas de ordem material, dentre outros. Geralmente o uso de técnicas de meditação, saturação mental com a literatura sobre projeção e dedicação à espiritualidade ajudam bastante na capacidade de rememoração das atividades extrafísicas. Gostaria de deixar registrado, aqui na introdução desta obra, um agradecimento àqueles que, ao lerem meu primeiro livro sobre viagem astral, deram-me retorno por e-mail acerca de suas impressões, estimulando-me a continuar escrevendo sobre o tema. É importante salientar também, que a confecção de experiências extrafísicas segundo foi incrementada devido à minha participação em listas de discussão do Yahoo na internet, br.yahoo.com, Projecal Astral, Viagem Astral e Voadores, bem como em decorrência da minha participação em comunidades do Orkut, www.orkut.com, Aventuras Além do Corpo, Projeção Astral, Viagem Astral e Espiritualismo. A troca de ideias com os membros das referidas listas e comunidades, em alguns casos funcionou bem como contraponto, e, em outras oportunidades, ratificou meu entendimento, ajudando-me a dissecar certas questões e a consolidar alguns pontos de vista, enriquecendo este presente trabalho. Antes da apresentação dos relatos de projeção astral, por mim realizados, percebi ser interessante aprofundar um pouco certos aspectos gerais relacionados ao tema. Assim, escrevi alguns capítulos com esta intenção, que estão alocados na parte 1 deste livro. Desejo uma boa leitura a todos. Parte 1. Informações gerais. Os problemas de uma viagem astral. Muitas pessoas associam problemas à viagem astral, seja porque não conhecem na prática o fenômeno, seja porque nutrem preconceitos de origens diversas, sobretudo de cunho religioso. Com certeza, na raiz desses problemas está o medo do desconhecido. Boa parte da população humana tende a manter o status quo, rejeitando as inovações tanto na sociedade como no âmbito de sua própria consciência. Assim, a questão da projeção astral não poderia ficar imune às resistências naturais quanto à sua prática, criando-se, na sua órbita, satélites ligados ao misticismo, à periculosidade e a proibições de vários tipos. Inicialmente, podemos abordar um assunto que traz muito receio aos candidatos a uma viagem astral ou projeção da consciência: os ataques extrafísicos. Estes ataques de fato podem ocorrer, assinalando-se, genericamente, que são de cunho sexual, intimidatórios ou agressões energéticas diretas. Serão descritos aqui estes tipos de ataque, mas é importante lembrar que tudo isso que será relatado também pode ocorrer na vida material, e com consequências muito mais drásticas do que no mundo astral. Ou seja, simplesmente viver a vida já traz, em si, dificuldades e desafios. Em outras palavras, crescer e se desenvolver gera alguns atritos inevitáveis,
inerentes à própria vida. Caso queiramos, sistematicamente, evitar desgostos e sustos, significa ficarmos paralisados, sendo interessante lembrar que à semelhança das águas paradas que acabam por produzir doenças, o espírito que permanece na estagnação sofre e faz outros sofrerem. Retornando aos ataques extrafísicos, primeiramente detalharemos os de cunho sexual. Estes ocorrem no astral, geralmente quando o projetor está carente, ou porque o viajante por si só tem necessidades sexuais exacerbadas, isto é, ele mesmo tem a sua mente muito voltada para este campo. Em ambos os casos, o projetor poderá ser assediado por entidades com o mesmo tipo de vibração que ele. Estas entidades podem ser desencarnadas ou encarnadas, projetadas. Quando o assédio for por parte de desencarnados é algo mais preocupante, pois pode gerar um processo de vampirização, onde o projetor paulatinamente perde bioenergias para o espírito ainda ligado aos prazeres da carne, conforme os encontros no astral se tornem mais frequentes na realidade. Isto nada mais é do que uma obsessão em andamento, se quisermos nos utilizar de uma linguagem espírita. E qual seria o remédio para essa situação específica? Simplesmente buscar um parceiro com o qual possa haver uma boa complementação emocional, sexual, de forma que o projetor esteja em equilíbrio e não busque no mundo extrafísico aquilo que ele deve ter na dimensão terrena, pois, afinal de contas, o reencarne existe para que o espírito possa exercer suas funções naturais e se desenvolver, expandindo-se em todos os sentidos, intelectual, emocional e espiritualmente. Assim, podemos concluir que os assédios nos mundos sutis mais próximos à Terra ocorrem não devido ao fato de realizarmos uma projeção astral em si, mas porque o viajante não está em equilíbrio. E quanto ao assédio sexual no astral sofrido por um projetor, devido a um outro encarnado também projetado. Ora, é a mesma situação. A carência emocional, sexual é que produz o fato. O problema não é a viagem astral. Acrescentamos, também, que assédios da mesma natureza ocorrem no mundo físico, sendo a origem da questão a carência já comentada e não o fato de estarmos vivos. Portanto, os ataques sexuais ocorrem tanto no astral como na Terra, bastando, para isso, que as condições estejam favoráveis. Com relação às intimidações que ocorrem nas dimensões extrafísicas, basicamente ocorrem por dois motivos. Um deles é por estarmos fazendo uma viagem de aprendizado em certas regiões do astral, onde as entidades que ali habitam têm uma evolução limitada, permanecendo ainda numa atitude de desconfiança e territorialismo. Assim, qualquer estranho que por ali passe, será interpretado como um intruso perigoso ou bisbilhoteiro, sendo rechaçado por insultos ou gestos grosseiros. O segundo motivo comum para que ocorra uma intimidação é quando estamos intuídos ou orientados por mentores, amparadores a realizar uma tarefa de auxílio no astral inferior, umbral. Neste caso, os habitantes do lugar são francamente hostis e intimidatórios, pois geralmente já passaram por situações em que foram visitados por projetores ou amparadores que ali tentaram alterar seu modo de vida através do diálogo, ou mesmo interferiram na comunidade astral como um todo, resgatando um ou mais elementos do ambiente, por não estarem mais tão afinados com o mesmo. Então, chegamos aos ataques extrafísicos, que se configuram como uma agressão energética de fato. Definimos uma agressão energética quando o projetor desavisado recebe energias deletérias por parte de desencarnados ou encarnados projetados. Há casos em que o agressor não tem muita intimidade em movimentar suas próprias energias e, então, parte para uma franca briga de rua, tentando desferir socos e pontapés. Neste caso, o efeito sobre o projetor agredido não é maior do que o susto e o retorno ao corpo físico. No entanto, quando a agressão é realizada por seres ligados à chamada magia negra, podem ocorrer desconfortos para o projetor como insônia, irritabilidade, falta de concentração no dia a dia, etc. Contudo,
O projetor somente terá contato com entes ligados à magia negra, caso ele participe ativamente de grupos físicos ou não físicos voltados à antimagia. Ou seja, projetores que estejam apenas com a intenção de buscar aprendizados no astral e ampliar a sua consciência não serão obrigatoriamente confrontados com tal situação. No entanto, tudo no universo é uma questão de sintonia. Se alguém está sintonizado com faixas vibratórias menos elevadas, naturalmente para este campo de energia será atraído. Então, neste ponto poderia se questionar, não seria melhor evitar a projeção astral para prevenir situações adversas? Este questionamento pode ser contraposto com o seguinte raciocínio, que é muito lógico: caso uma pessoa tenha uma sintonia com energias, pensamentos negativos, ela, de uma forma ou de outra, encontrará vazão para a manifestação do que está dentro dela. Isto quer dizer que alguém que tenha tendências não construtivas, obviamente colocará em prática sua forma de ser e sentir no próprio mundo material, colhendo os resultados de suas ações, intenções. Assim, pode-se concluir que ter experiências extrafísicas em si não é prejudicial. O que é ou pode ser ruim é a intenção do viajante astral, bem como a intenção do viajante terreno. Outro problema é o risco que dizem estar associado a uma viagem astral, é o de se romper o cordão de prata, causando a morte do projetor. Mas, primeiramente, é importante conceituar o que seja este cordão e, até mesmo, questionar a sua existência. Alguns projetores percebem um fio ou elo de ligação entre seus corpos astrais e os respectivos corpos físicos, denominado cordão de prata, durante a experiência extrafísica. Entretanto, em grande parte das vezes ele não é notado. Estaria ele mais sutil em determinadas oportunidades, a ponto de ficar invisível ao viajante projetado? Pode ser que sim, pois as viagens astrais se dão sob padrões vibratórios diversos. Por outro lado, quando o cordão de prata é percebido, ele às vezes está conectado na cabeça do viajante ou no seu peito, por exemplo. Porque a conexão não é sempre na mesma região do corpo astral. Ora, este fato já indica que há uma flexibilidade com relação ao ponto de inserção do cordão. Será que a sua presença e ponto de conexão estariam vinculados a algum condicionamento mental do projetor? Talvez, mas entendemos que o que nos liga ao corpo físico durante uma experiência extracorpórea são incontáveis elos energéticos que partem de cada célula do corpo denso para o corpo astral. Seriam milhões e milhões de fios de prata pequeníssimos que, em determinadas condições, se agrupam e tornam o famoso cordão de prata visível para o projetor. O referido cordão não é visível quando as condições da projeção não são adequadas para o fato. Assim, seguindo esta linha de raciocínio, será que é possível o rompimento do cordão somente pelo motivo de estarmos fora do corpo? Inúmeras pessoas se projetam todas as noites, mesmo que inconscientemente, e por isso estariam correndo um risco de rompimento seguido de morte. Quantas pessoas morrem durante o sono? E quantas morrem durante o sono porque já tinham alguma grave doença diagnosticada? É uma pena que não haja estatísticas para responder a essas perguntas, mas, provavelmente, o número de óbitos de indivíduos despertos é muito maior do que o de óbitos de pessoas durante o sono físico. Portanto, este tipo de temor que paira sobre experiências extrafísicas parece muito mais ser devido ao velho medo do desconhecido. Então, passemos para o próximo problema que se relaciona às viagens astrais, a possessão do seu corpo físico, enquanto o veículo astral está projetado. Consideramos que a possessão é o último estágio de um processo obsessivo. Isso ocorre quando o indivíduo não teve equilíbrio psíquico suficiente para superar a influência do agente obsessor, desencarnado, cedendo total ou parcialmente o seu veículo material para que o obsessor se manifeste na dimensão terrena, de forma ostensiva, durante algum tempo. É importante lembrar que uma obsessão ocorre quando há afinidade, ou fortes elos kármicos de vidas passadas, entre o desencarnado e o encarnado.
Caso isso não ocorra em grau elevado, uma obsessão jamais redundará numa possessão. Ou seja, chegar-se a uma possessão não é algo trivial. Às vezes, o assédio sobre um encarnado ocorre por anos a fio, para que possa haver uma dominação, possessão, por alguns minutos apenas. É mais comum um longo processo obsessivo resultar em desequilíbrios psíquicos de vários tipos, até chegando à loucura, do que promover uma típica possessão. É claro que este assunto é bastante complexo, não podendo ser esgotado aqui. Entretanto, com o que foi exposto, é possível compreender que uma possessão principalmente ocorre devido a uma sintonia profunda entre o encarnado e o desencarnado, não acontecendo de uma hora para outra. Isto é, alguém que esteja em projeção, muito improvavelmente sofrerá uma possessão relâmpago. Tem que haver um histórico de problemas com a pessoa para que isso ocorra. Aliás, alguém em desequilíbrio psíquico-espiritual primeiramente deve buscar um tratamento adequado, para, somente depois, tentar experiências no astral, de forma que isso lhe traga crescimento interior. Mas, falando em distúrbios psíquicos, não é incomum algumas pessoas temerem as incursões extrafísicas por correrem o risco de ficarem lunáticas, sem os pés no chão, ou seja, deixarem a vida material em segundo plano. Isto, na realidade, é um temor que só se tornará concreto se o projetor já tiver uma forte propensão natural a ser lunático. Pessoas impressionáveis poderão perder o contato com as suas responsabilidades mais prementes, por diversos motivos. Uns se tornam fanáticos religiosos, mesmo nunca tendo ouvido falar em viagem astral. Outros vivem sem os pés no chão, ignorando as necessidades de suas famílias, por serem sonhadores sem a capacidade adequada para concretizarem suas aspirações. A projeção da consciência, ao contrário, pode ser um bom instrumento para que as pessoas compreendam melhor o seu lugar e papel no mundo, já que, no astral, muitas vezes lidamos com as nossas próprias limitações, o que contribui para que não nos iludamos tanto. Quanto ao desgaste físico, energético devido às viagens astrais, até que ponto isto é verdade ou relevante? Caso o projetor mais entusiasmado se programe para despertar diversas vezes à noite, para anotar as suas experiências, de fato ficará com um certo desgaste. No entanto, isto se dará em decorrência da programação exagerada, e não em função direta das experiências extrafísicas. Estas somente causarão perda de energia nos casos de vampirização, de cunho sexual ou não, que nada mais são que um processo obsessivo, que pode ocorrer com qualquer pessoa, sendo ela praticante ou não de projeção astral consciente. O que promove esta situação obsessiva são os pensamentos, sentimentos em desequilíbrio, isto é, a manutenção ostensiva de um baixo estado vibratório. Outra condição em que a viagem astral pode estar associada a desgaste físico, energético, é o caso em que se sai do corpo para a realização de atividades de antimagia. Isto, como já comentado anteriormente, não é culpa da projeção astral em si, mas da ação de antimagia, que produz entrechoques que podem afetar aos menos experientes, de forma mais evidente. Diferentemente do que muitos pensam, realizar experiências fora do corpo pode ser algo bastante revigorante. Somente para esclarecer como é possível restaurar as próprias energias através da viagem astral, passamos a citar alguns exemplos. Muitas vezes estamos cansados do dia a dia e um tanto estressados pelo ambiente da cidade grande. Nestes casos, sair do corpo e visitar áreas com florestas, montanhas ou o mar, pode ser bastante benéfico energeticamente para o corpo astral, o que se refletirá na psique e no corpo físico do viajante. Em outras situações, podemos estar saudosos de amigos distantes ou de parentes que já desencarnaram. Em ambos os casos, podemos matar as saudades através da projeção da consciência. Após abordarmos tantas questões que são levantadas por pessoas mais receosas, no intuito de desestimular as viagens astrais,
Esperamos ter contribuído para esclarecer estes pontos. Por experiência própria, podemos concluir que a prática mais ou menos constante das projeções da consciência nos forneceu mais equilíbrio, vontade de aprender, sendo útil tanto quanto possível. Descontinuidades da projeção astral. É possível distinguir dois tipos de descontinuidade quanto às projeções astrais. A primeira é a descontinuidade de frequência, que nada mais é do que a incapacidade em conseguirmos experiências extrafísicas lúcidas com a regularidade, por um período de tempo. Exemplificando, é difícil fazer uma viagem astral consciente todos os dias, ou sempre que desejamos, 3 vezes por semana, 2 vezes por mês, etc. O outro tipo de descontinuidade é a de lucidez, que consiste na flutuação do grau de consciência durante uma experiência fora do corpo. Ou seja, enquanto estamos projetados, podemos estar cientes de tudo que está ocorrendo e, num dado momento, perdermos a capacidade de discernimento, podendo até entrarmos em sonolência em pleno astral. Primeiramente, abordaremos a descontinuidade de frequência. Quais seriam os motivos pelos quais não conseguimos produzir uma experiência extrafísica lúcida, sempre que queremos? Porque há épocas em que as viagens astrais conscientes praticamente somem. Bom, podemos afirmar que mesmo projetores com grande experiência, não conseguem manter uma regularidade de saídas lúcidas do corpo por 2 motivos básicos. O projetor não está em boas condições, ou o ambiente não está favorável. É claro que os 2 motivos citados podem ocorrer simultaneamente, mas vamos examinar cada situação separadamente. Obviamente, o projetor flutua quanto às suas condições orgânicas e psíquicas ao longo de sua vida. Daí, por mais que ele tenha uma sólida experiência pregressa, irá falhar em tentativas lúcidas de projeção quando não estiver sentindo-se bem. Por exemplo, indisposições estomacais, enxaquecas, ou qualquer problema que seja crônico por um período, poderá impedir viagens astrais conscientes. Também é relevante assinalar que há épocas em que o viajante está muito focado em interesses materiais, como a vida financeira ou sentimental, que interrompem as experiências fora do corpo ou as reduz drasticamente. Nos casos citados, mesmo que o projetor se recolha em determinado horário do dia, buscando uma viagem astral consciente, terá dificuldades em ter sucesso. Assim, suas experiências irão se tornando raras ou ausentes por um período. Quanto a ambientes desfavoráveis para a projeção astral, às vezes isto torna sua frequência bastante irregular, mesmo para bons projetores. Quando nos referimos a ambientes desfavoráveis, queremos dizer que a desfavorabilidade pode ser em nível físico ou astral. Sendo no nível físico, exemplificamos com situações onde o lugar é barulhento constantemente, o que dificulta o processo. Quando o ambiente não é bom em termos astrais, energeticamente, torna-se complicado conseguir projeções lúcidas. Locais densos vibratoriamente normalmente só permitem saídas do corpo conscientes raras vezes, contribuindo para a irregularidade deste tipo de experiência. Exemplificando um local denso, é o caso de uma residência onde a família discute e briga frequentemente. Contudo, há um fator que afeta sobremaneira a regularidade das viagens astrais de um projetor. Este fator é a interferência do amparador ou guia. Quando estes orientadores auxiliam energeticamente o viajante por um tempo, é neste período que as experiências se multiplicam, tornando-se mais constantes. Após esta fase, normalmente há um raleamento das saídas conscientes. Isto ocorre, sobretudo, no início do treinamento do indivíduo para se tornar um projetor lúcido, quando o amparador dá uma mãozinha por um tempo, de forma a estimular a pessoa a trilhar por este caminho. Em seguida, o amparador deixa mais por conta do indivíduo tornar-se, ou não, por seus próprios esforços, um viajante mais tarimbado. Aí é que ocorre, comumente, uma queda no número de experiências extrafísicas,
pois muitas pessoas são pouco persistentes nos exercícios bioenergéticos que induzem viagens conscientes. Agora, abordaremos a descontinuidade de lucidez. Inicialmente é possível afirmar, com relativa tranquilidade, que são raros os projetores que conseguiram realizar uma viagem astral com consciência contínua, desde a saída do corpo, até o retorno ao mesmo, sem lapsos de lucidez. A maioria, normalmente, em algum momento, perde a consciência. Por que ocorre esta descontinuidade de lucidez? Os motivos são variados, mas antes de discorrer sobre eles, é relevante destacar uma situação em que haveria uma projeção astral com consciência contínua, mas que por falha de rememoração, se perde. Explicando melhor, a capacidade de memorização das pessoas no geral, quanto a vivências no astral, não é muito elevada. É possível que alguns projetores saiam conscientemente do corpo, atuem lucidamente no astral por um tempo, mas ao retornar ao mundo físico ainda lúcidos, no último momento, não conseguem transferir para o cérebro material a lembrança total dos fatos. Ou seja, a capacidade de rememoração não foi suficiente para a recordação de algum trecho da viagem consciente, provocando uma descontinuidade na experiência. Isto fica exacerbado quando o viajante vai se deitar muito cansado física ou mentalmente. Por outro lado, há inúmeros relatos de que projetores estão dormindo ou sonhando no mundo extrafísico em determinado momento, despertam, passando a agir conscientemente no astral. A causa desta descontinuidade de lucidez é uma necessidade de descanso, ou condicionamento mental do projetor, mesmo fora do corpo físico. Também podemos apontar outra causa de perda de lucidez, que é o momento da saída do veículo material, que pode ser um tanto estressante. Vários indivíduos, quando estão praticando técnicas para se projetarem, ao tentarem o desprendimento do corpo, sentem desconfortos como tonteiras ou pressões na cabeça. Nestes casos, parece que o lapso de memória que ocorre no ato de desprender-se do corpo, é uma espécie de mecanismo de defesa da pessoa. Assim, após o momentâneo apagão, o projetor recobra a consciência já em algum outro lugar, dimensão. Por fim, gostaríamos de salientar um outro motivo de perda de lucidez durante uma viagem astral, que é a vibração do local para onde o viajante se projetou. Localidades muito densas energeticamente, ou seja, os submundos astrais, podem constituir uma realidade muito diferente da qual o projetor está acostumado no plano terreno. Nesta situação, acreditamos que pode ocorrer uma fuga mental do viajante, que passa a dormir ou sonhar no astral, quando não retorna automaticamente ao corpo físico. Em sentido oposto, quando o projetor vai ou é levado a regiões muito elevadas em termos energéticos, pode também perder a lucidez, por estar fora de seu contexto ou realidade cotidiana, passando a dormir ou se entregar a onirismos. Considerando que, em alguns casos, tanto no astral superior como no inferior, quando o viajante não é afeito a ambas vibrações, mas suporte ficar lúcido por um tempo, como se dará a transferência de sua memória sutil para o cérebro físico. Compreendamos que, como o impacto de realidades tão diversas é forte para a personalidade encarnada, muitas vezes a capacidade de rememoração é afetada, ocorrendo apenas lembranças parciais, podendo até mesmo serem distorcidas, ou ainda, ocorrendo a ausência completa de recordações. Amparadores e projeção astral. Quando saímos lucidamente do corpo físico e nos deparamos com o outro lado, muitas vezes não vemos ninguém, seja estando dentro da contraparte astral de nossa residência, ou enquanto exploramos dimensões distantes vibratoriamente do mundo material. Mas, será que realmente estamos sós frequentemente nas jornadas extrafísicas? Isto é um pouco difícil de responder, de forma genérica, mas nos remete à questão dos amparadores, que podem ser definidos como seres espirituais que funcionam como instrutores ou protetores para nós, e, por isso,
são denominados guias, mentores, anjos da guarda, etc. Sendo instrutores ou protetores, quais seriam as atividades mais comuns dos amparadores perante um projetor? Inicialmente, é possível afirmar que eles são os responsáveis diretos por uma viagem astral consciente, sobretudo para os projetores inexperientes, que têm dificuldades em se desligarem do corpo material e de se manterem lúcidos no mundo extrafísico. Nestes casos, a ação energética dos amparadores é preponderante para o sucesso da experiência, e para despertar no viajante neófito o interesse em se aprofundar no assunto, tanto teoricamente como na prática. Em outras oportunidades, o amparador atua como um professor do projetor, ensinando-o como locomover-se melhor no astral, aulas/treinos de voo em dimensões sutis, como comunicar-se mais eficientemente, através da telepatia, como compreender melhor a espiritualidade e as leis universais, etc. É importante ressaltar, também, uma atividade frequente dos amparadores, que é a assistência extrafísica. Nestas ocasiões, eles muitas vezes ensinam aos viajantes como fazer isso durante a experiência extracorpórea, e, quando pelo menos o básico já foi assimilado pelo projetor, os amparadores funcionam como guias no local desconhecido, levando-os até pessoas, encarnadas ou desencanadas, que precisam de uma doação de energia ou outros tipos de ajuda, conversa de esclarecimento, retirada de seres em sofrimento do astral inferior, etc. Bom, sabendo-se os principais motivos de atuação de um amparador, chegamos a outra questão relevante, a sua forma de agir. Quanto a isso, o amparador pode atuar visível ao viajante, ou agir invisivelmente. Quando o guia deseja estar invisível, ele mantém-se numa vibração superior à do viajante. Na primeira situação, é óbvia a ação direta do mentor, que assim é necessária quando o projetor tem pouca experiência ou em casos específicos. Na segunda situação, que é a mais corriqueira, o amparador está invisível ao seu pupilo projetado. O guia assim o faz, frequentemente, para que possamos adquirir autoconfiança no mundo extrafísico, evitando-se a criação de uma dependência excessiva do viajante com relação ao amparador. Mas, como saber de fato se estamos acompanhados ou não de um mentor, no caso dele estar oculto? Esta resposta é obtida, durante o desenrolar de uma viagem astral, quando ficamos em algum tipo de impasse ou quando passamos por algum problema mais evidente, pois geralmente surge uma intuição clara que possibilita uma solução. Às vezes, percebemos também a presença invisível de um amparador, quando agimos de forma meio teleguiada automática, isto é, quando vamos cumprindo uma tarefa qualquer sem saber previamente o roteiro, mas podemos executá-la adequadamente. Alguns projetores com mais tempo de estrada relatam encontrarem-se com vários amparadores durante suas jornadas astrais. Outros viajantes até observam diversos amparadores em suas experiências, mas narram um ou dois como sendo os mais presentes. Isto possibilita chegar a um outro questionamento: quantos amparadores nos auxiliam em tarefas no mundo imaterial? Na realidade, esta pergunta não é tão importante, mas permite esclarecer aspectos interessantes. Se estamos ligados a algum grupo espiritualista, com certeza há uma egrégora ligada ao trabalho, estudo desenvolvido. Assim, quando projetados, podemos nos encontrar com várias entidades pertencentes à egrégora citada, e estas entidades podem ser chamadas de amparadores. Dependendo da atividade a ser desenvolvida, estaremos em determinada dimensão energética e, é claro, se vamos atuar no astral inferior, poderemos precisar da ajuda de amparadores afinados com energias mais densas. O mesmo é válido para ações, aprendizados no astral superior, quando nos assessorará um amparador mais sutil. Desta maneira, podemos distinguir que há diferenças entre amparadores, tanto quanto há diferenças entre os projetores, ou seja, em última análise, a diversidade é tão ampla quão grande é a humanidade. Contudo,
É relevante salientar que há amparadores com recursos próprios especiais para trabalhar em áreas bem distintas do mundo extrafísico. Estes mentores possuem a habilidade de se densificar até níveis energéticos próximos ao físico, mas também atuam em dimensões bastante sutis. Este assunto não será aprofundado aqui, mas fica a sugestão para quem queira estudá-lo usando outras fontes. Ainda é positivo assinalar que muitos amparadores são extremamente hábeis em mudarem de forma. Explicando melhor, eles alteram com facilidade seus corpos astrais, através de suas mentes, podendo modificar por completo a aparência e seus trajes. Isto é devido à plasticidade da matéria astral, facilmente comandada conforme a vontade do amparador. No entanto, isto é algo relativamente comum nas dimensões extrafísicas, sendo executado também por assediadores e por projetores mais tarimbados. Por fim, vale ressaltar que de todas as nuances comentadas quanto a amparadores, talvez o mais fundamental seja que nós pratiquemos a projeção astral, evitando nos escorarmos numa possível presença, auxílio dos mentores. Entendemos que eles são muito úteis nos aprendizados do astral, mas também que eles mesmos não desejam que dependamos de sua orientação a cada passo que damos. Precisamos desenvolver o livre-arbítrio e ampliarmos as nossas consciências, tanto aqui no ambiente físico, como nas dimensões imateriais. Parte 2. Relatos de viagem astral. Relato 1. Invocação. Naquela noite deitei-me para dormir, sem realizar o exercício da minha técnica usual para projetar-me no astral lucidamente. Eu queria apenas descansar. No entanto, um tempo depois, minha consciência estava desperta num lugar, onde havia uma casa de alvenaria humilde. Eu assistia a tudo de uma altura de mais ou menos 5 metros. Era possível divisar o referido domicílio e o pequeno quintal onde estava inserido. Neste quintal estava um homem com roupa simples, camisa desabotoada e calça surrada. Ele invocava o diabo, enquanto olhava fixamente para um pequeno espelho, pendurado na parte externa de uma parede da casa. Eu avaliava a situação, como um mero espectador, achando aquela atitude bastante imatura e até um tanto ridícula, pois, na minha concepção, o diabo é apenas figura mitológica. O que acontece nas áreas umbralinas é que há desencarnados que alteram suas formas astrais, plasmando várias modalidades de demônios, no intuito de provocar medo ou repulsa. Estava pensando nisso, quando pude observar no espelho a formação de uma imagem. Surgia a figura de um homem de pele toda vermelha, semelhante à lendária aparência do diabo. Aquilo me surpreendeu um pouco, mas uma movimentação no interior da casa, que eu podia enxergar por uma janela aberta, chamou a minha atenção. Quando foquei melhor na direção mencionada, pude notar, com clareza, que aquele ser cuja imagem surgira no espelho, estava se materializando dentro da casa. Era um homem musculoso e todo vermelho, um ar pouco amistoso. Levei um susto com o fato inesperado, retornando ao corpo em seguida. Contudo, o retorno de minha consciência ao veículo físico não teve o impacto típico de um tranco forte, que sempre me ocorre após um susto extrafísico. Apenas despertei, abrindo os olhos e conferindo que eram 5 horas da madrugada. Passei, na cama, a meditar sobre a experiência. Rememorei tudo, assinalando que, naquele lugar onde estivera, eu não fora visto pelo homem da invocação. Ele facilmente poderia ter me notado, pois eu estava logo acima da cena em que se desenrolava. Além disso, eu estava ali sem a noção do meu próprio corpo astral. Eu era basicamente um foco de consciência, sem interferir diretamente no ambiente. Assim, concluí que realizar uma clarividência viajoura e não uma projeção astral. A principal diferença entre estes dois tipos de experiência extrafísica é o fato de, durante a clarividência viajoura, grande parcela do psicossoma, corpo astral, se manter em coincidência com o corpo físico, só pequena porção sai, como se fosse uma sonda,
a busca de informações em outros ambientes, enquanto que, na projeção astral, o psicossoma se descoincide por completo do físico. Cabe, aqui, lembrar que clarividência viajoura também se distingue da chamada projeção mental, pois esta decorre de um deslocamento de um veículo mais sutil, denominado corpo mental. Além disso, as projeções mentais estão associadas a um nível vibracional mais elevado de experiência extrafísica, quando se visita o chamado plano mental. Em seguida, voltei a pensar na experiência em si. Passei a tentar compreender se aquilo que eu vislumbrara, ocorrera no mundo terreno, neste caso um encarnado estaria invocando alguma força trevosa, ou se acontecerá no astral inferior, neste caso um desencarnado estaria chamando um outro desencarnado, o diabo. Senti que esta segunda hipótese seria a mais acertada naquela situação, mas não tinha meios de ter certeza. Na sequência tentei voltar a dormir, mas, em decorrência do susto e das conjecturas a que me deixei levar, não peguei mais no sono. 2 dias depois, em 7 de abril de 2001, eu estava participando de reunião mediúnica, no centro em que labutava na época. No momento dedicado ao atendimento de entidades desequilibradas, manifestadas através da incorporação, uma delas apresentou-se através da minha mediunidade, com grande revolta, dizendo que não se entregaria sem luta. Após um esforço conjunto de médiuns e guias da casa espiritualista, a entidade foi encaminhada depois de entrar em profunda sonolência, sem maiores explicações de sua origem e motivação para estar ali. Ao final da sessão, eu conversava com alguns médiuns amigos, quando abordou-me minha prima, também sensitiva da casa, e disse-me que a entidade que se manifestara através de mim, apresentava-se com a aparência astral do que na Idade Média se acreditava ser o diabo. Então, muito surpreso com o ocorrido, contei-lhe a experiência extrafísica que tivera 2 dias antes. Assim, concluí que, de alguma forma, havia uma correlação entre a clarividência viajoura e aquele trabalho espiritual realizado. Talvez justamente a minha experiência extrafísica tenha ocorrido, como uma fase anterior e preparatória para aquela atividade mediúnica. A partir de experiências como essa, é que eu fui percebendo que, pelo menos no meu caso, as minhas incursões no astral tinham uma frequência significativa de interferência dos amparadores. Data: 05 de 04 de 2001. Relato 2. Aprendizado e aviso. Já era tarde, quase meia-noite, quando coloquei para tocar um 400 de mantras indianos, no intuito de relaxar e dormir. Não tencionava me projetar. No entanto, poucos momentos depois que deitei, senti o lado esquerdo do meu corpo, braço, tórax e rosto, formigarem com intensidade significativa. Era um estado vibracional, espontâneo. Ignorei o fato e busquei apenas descansar, acabando por pegar no sono. Depois de um tempo indefinível, embora não tenha saído lucidamente do corpo, recobrei a consciência no astral. Eu estava caminhando serenamente numa orla marítima, sem maiores preocupações. Após um lapso de memória, recordo que já estava num outro ambiente, acompanhado por uma senhora de meia idade, muito agradável, de pele branca e curtos cabelos negros bem arrumados, sendo ela ligeiramente rechonchuda. Sua energia era acolhedora e maternal, demonstrando também sabedoria e serenidade. O lugar era uma cidadela muito bem cuidada, com muitas casas e jardins bonitos, mas sóbrios. Caminhávamos por uma avenida, e sabia que ela me conduzia para eu conhecer algo diferente. Estava um pouco curioso, mas caminhava com ela sem ansiedade, provavelmente influenciado pelo bom clima do ambiente. Após pouco tempo, chegamos numa casa de um pavimento. Já na porta, pude sentir uma atmosfera mais sutil, saturada com energias superiores. Entrei seguindo e percebi que estávamos numa ampla sala, onde haviam vários médiuns, muito concentrados, em franco trabalho de psicografia.
Por isso mantive-me em silêncio, procurando não atrapalhar de maneira nenhuma. Em seguida, senti a presença de alguém na retaguarda. Olhei para trás e notei que, na porta de entrada entreaberta, acabava de aparecer uma entidade da corrente astral da Umbanda, que se manifestava corriqueiramente através da minha mediunidade, no plano terreno. Ele apenas observou-nos, mas não adentrou a sala. Será que fora ele que provocara essa experiência extrafísica? Seria bem possível, pois eu não realizara nenhum exercício intencional para projetar-me. Mas, voltando ao relato, a amparadora que me levara até aquele recinto, agora me passava esclarecimentos de forma telepática. Mostrou-me muitos livros bem espessos, encadernados em capa dura, explicando-me que eram códigos de leis. Cada código era composto por vários volumes. A obra que estava sendo psicografada era tão complexa e difícil de se realizar, que cada médium presente tinha a missão de escrever somente um volume. Portanto, a obra seria resultante de um trabalho coletivo. Entendi também que os médiuns eram desencarnados, e recebiam as informações através de uma conexão telepática com legisladores mais evoluídos, que habitavam em dimensão mais sutil. Eu estava observando a mediunidade em ação, em pleno mundo astral. Aquele trabalho já estava em andamento há algum tempo, e, por isso, já haviam alguns volumes prontos, conforme assinalei antes. Vislumbrando a cena como um todo, por um momento, senti-me bastante pequeno em termos de capacidade mediúnica. A comparação foi inevitável para mim, e concluí que havia um grande caminho de aperfeiçoamento a trilhar. Em seguida, a amparadora nos conduziu para fora daquele lugar. Voltamos a caminhar por larga avenida, enquanto ela me passava novas informações. Agora ela colocava que eu estava sendo preparado para incorporar, no centro onde trabalhava, no plano terreno, dois seres em profundo desequilíbrio. Logo que ela assinalou esta tarefa futura, tive uma vidência. Apareceu-me a imagem detalhada, e em cores, da fisionomia de uma das entidades que se manifestaria através da minha pessoa. Seu rosto tinha uma aparência de lagarto. A imagem logo sumiu, mas espantou-me, pelo grau de alteração perispiritual, que provavelmente correspondia a uma forma distante do pensar e sentir comuns de um ser humano, que ele, na realidade, era. Que decepções e ódios ele teria alimentado por longo tempo, para chegar àquela forma. Eram essas as divagações a que eu me deixara entregar, e que, pela reação vibratória da amparadora, confirmava o profundo problema daqueles seres que eu teria que ajudar na Terra. O que eu vira não era uma simples plasmagem astral, realizada por entidade habilidosa e zombeteira, mas sim uma forma perispiritual deformada, por longo tempo de desequilíbrio bem cultivado. Depois de conversar mais um tempo com a amparadora, despertei no meu leito, sentindo-me muito bem. Havia uma expansão facilmente perceptível na altura do meu chakra cardíaco. Fui rememorando cada passagem daquela longa viagem astral, e, apesar do meu esforço, senti que perdi alguns detalhes. Após pôr no papel o que foi possível recordar, passei a meditar sobre aquela atividade psicográfica no astral. Compreendi que aquelas leis que vinham de dimensões superiores, para aquele nível do plano astral, teriam como objetivo se materializar no mundo físico em alguma época, talvez aqui no Brasil. Imaginei que tarefa difícil seria a de transmitir leis mais bem elaboradas e completas aos nossos legisladores terrenos, já que a sintonia de boa parte deles não é com a questão de uma justiça mais profunda. Por outro lado, talvez aqueles códigos sejam estudados por desencarnados que, futuramente, trariam a missão de materializá-los na Terra, quando por aqui reencarnassem. Também acabei por pensar que ambos os métodos poderiam ser utilizados, ou isto poderia ocorrer por alguma outra via. Aquilo era algo que escapava à minha compreensão. Quanto ao aviso que recebera no astral sobre o compromisso de ajudar aqueles dois seres através da mediunidade, apenas relato que, de fato, ocorreram as incorporações.
Foi um trabalho com desgaste bioenergético intenso, mas de resultado satisfatório, até o ponto que pudemos perceber no grupo espiritualista. Data: 12 de 04 de 2001. Relato 3. Doação e experimento. Em certo dia, despertei às 4 horas da madrugada. Após uma ida ao banheiro, perdi o sono e somente em torno das 6 horas tive alguma vontade de dormir novamente. Resolvi, então, fazer um exercício de projeção astral. Como quase sempre, usei a técnica da esfera dourada. Rapidamente perdi a consciência. Após um tempo, recobrei a lucidez no local desconhecido. Para minha surpresa, havia uma espécie de lençol branco sobre a minha cabeça, estendendo-se até a altura da minha cintura. Aquilo atrapalhava minha visão, e, por isso, comecei a me debater para retirá-lo. Notei que o lençol possuía uma certa aderência e elasticidade, e, desta forma, não era fácil livrar-me dele. Assim, acabei por ficar um tanto aflito, debatendo-me mais. Foi nesta situação que surgiu uma voz clara e familiar, dentro da minha mente. Era um processo telepático, que dizia: calma, isso é para ajudar ele. O que foi muito interessante, é que quando ouvi a palavra ele, automaticamente surgiu a nítida imagem do Dudu, um amigo, na minha tela mental. Então, acalmei-me de imediato, pois compreendi que aquele lençol simplesmente era ectoplasma, uma substância doada por médiuns para uma série de finalidades: cura, materialização de espíritos, etc. Eu fora levado ali, para prestar algum tipo de auxílio ao Dudu, um amigo que também labutava no meu centro espiritualista, à época. Contudo, àquela altura, eu já havia conseguido levantar parte do tecido de ectoplasma, podendo notar que o ambiente onde estava era bastante sombrio. Em seguida, retornei ao corpo. Pensei rapidamente na experiência, de forma a memorizá-la o melhor possível, e, feito isso, entreguei-me à sonolência novamente. Mais uma vez projetei-me, mas, desta feita, percebi todo o processo. Primeiro notei a saída do meu corpo astral, que flutuou suavemente para cima. Em seguida, houve uma subida mais forte, até que voltei a descer em algum lugar, onde aterrissei tranquilamente no chão, de pé. Minha visão estava boa e logo comecei a andar. O ambiente parecia ser o meu antigo apartamento, no bairro de Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro. Eu o havia emprestado recentemente a uns amigos, enquanto eu fora morar no bairro da Glória, mais perto do meu local de trabalho, no centro da cidade. Na realidade, não me importei muito com o lugar onde estava. O que me deixava feliz era compreender, naquele momento, que eu estava fora do corpo com boa lucidez. Assim, desejava aproveitar a oportunidade e realizar algum experimento. O que me veio à cabeça foi testar se poderia atravessar alguma parede. Dirigi-me àquela que estava mais próxima e comecei a comprimi-la com a mão astral direita, tentando sentir a sua textura. Acreditava que iria atravessar a parede, mas não obtive sucesso. Apenas senti uma forte resistência à entrada da minha mão, que ficou formigando intensamente, de forma semelhante ao que ocorre durante o estado vibracional. Então, concluí que o local onde estava tinha densidade próxima do meu corpo astral. Por isso, a minha mão sutil não ultrapassava a parede. Logo em seguida, retornei ao corpo físico e registrei as duas viagens astrais. Alguns dias depois, estive com o Dudu pessoalmente. Contei-lhe a experiência extrafísica que teria uma relação direta com ele, e o meu amigo confirmou que, na data da minha projeção astral, quando eu estivera doando ectoplasma supostamente para o seu benefício, de fato ele passava por uma série de dificuldades. Destacou que nada estava dando certo naquele período, o que o estava deixando aborrecido e aflito. Assinalou que alguns equipamentos que usava para ganhar a sua vida deram defeito ao mesmo tempo, perdera parte significativa de uma tese que estava digitando, dentre outros percalços.
Parecia que havia uma conspiração contra ele naquele período. Desta forma, notei que havia boa motivação para que eu realizasse aquela doação para ele, ficando claro para mim a interferência de algum amparador, pois eu não sabia da situação do meu amigo. Data: 23/07/2001. Relato 4. Atividade medíocre.